Olá, estamos começando mais um programa. Hoje o nosso entrevistado é o Sohak Sultan, que é um terapeuta transpessoal. Na verdade, ele tem várias profissões ou várias especializações que, pelo que eu entendi, seja bem-vindo em primeiro lugar. Muito obrigada pela sua presença. O prazer é todo meu. Pelo que eu entendi, você se especializou em entender o ser humano. É isso mesmo? Exatamente. Através de várias técnicas. Exatamente. Uma delas é a iridologia. Explica pra gente o que é. A iridologia é uma técnica, né, que remonta desde a época dos babilônicos, dos egípcios, que é de conhecer um pouquinho a pessoa através dos olhos, né? A gente olha para as pessoas e o olhar já nos passa muita informação, né? A gente olha, a gente se encanta com os olhos, a gente se emociona com os olhos, a gente entende a outra pessoa através dos olhos, do olhar, né? E dentro desse olhar, dentro dessa perspectiva, a gente consegue ter muito mais informações, porque a íris é essa parte colorida dos olhos, né? Nós temos uma parte branca, que é a esclera, e temos essa parte colorida, que é chamada de íris. Na íris, a gente, desde o nosso nascimento, a gente já traz algumas marcas, que são chamadas marcas genotípicas, que falam das características genéticas que a gente traz de nossos antepassados, nossos pais, da nossa cadeia familiar. E ao longo da nossa jornada de vida, essas marcas elas permanecem, mas algumas tonalidades elas vão mudando ao longo da nossa caminhada. Tonalidades? Tonalidades. A cor do olho vai mudando? Tipo assim. E por que isso acontece? Uhum. Todo o nosso conjunto, a íris, ele é um microsistema do nosso organismo. Então, dentro da íris tem um mapa completo de todos os órgãos internos do nosso corpo. O coração, os pulmões, o rim, o estômago, todos os órgãos, pernas, sistema nervoso, funções cerebrais. Então está tudo descrito dentro da nossa íris. A gente olha para o olho, olha para a íris e aí a gente vai ver que a gente nasceu com a íris castanha, a gente vai morrer com a íris castanha. Mas essa íris ela vai mudando um pouco de tonalidade em algumas regiões. Então, se tiver uma região um pouco mais clara, isso vai mostrar que aquele órgão, por exemplo, ele está hiperativo. Se tiver uma tonalidade um pouco mais escura do que a tonalidade natural da íris normal, aquilo vai mostrar uma hipofunção, ou seja, que aquele órgão ele está requerendo menos energia. Okay. Dizem que os olhos são a janela da alma, pelo visto são a janela do corpo também. Então, eu te pergunto, você faz esse tipo de exame, então, para detectar algum mal físico apenas? Quer dizer, não é apenas, assim, ou inclui também uma análise da pessoa, da sua personalidade? Como é que é isso? É bem abrangente, realmente, o estudo iridológico. Ele tem essa característica de auxiliar. Ele não é um exame diagnóstico, né? Não é um diagnóstico, não gera um diagnóstico. Ele vai gerar indicações, então, através de técnicas modernas, por exemplo, aí a gente sabe que tem alguma questão, por exemplo, ligada ao fígado, né? Vamos imaginar uma hipofunção, uma hiperfunção. Então, através de exames realmente na área médica, que vai identificar que tipo de mal pode estar acometendo aquela pessoa. Mas, além de uma análise fisiológica que dá para sinalizar, então a íris, desde o nascimento, ela pode mostrar que tem algumas fragilidades orgânicas, a gente já traz dentro da nossa estrutura orgânica, por exemplo, uma tendência a ter algum problema de pâncreas, por exemplo, diabetes. A íris revela isso, né? Alguma tendência a ter algum problema na corrente sanguínea, né? A íris vai revelar um pouco disso. Agora, que aquilo vai de fato ser uma doença instalada, isso já é um outro passo. Para além disso, tem a questão psíquica, né? Então, psicológica,
que a íris também revela. Então, olhando o olho, olhando o olho e olhando a íris, você vai conseguir ver se a pessoa ela tem uma característica intelectual forte, ela tem uma característica analítica, ela tem uma característica emocional, se ela é muito emocional, se ela é muito aventureira, ela arrisca mais. Então, olhando a íris, a gente vai conseguir ver uma série de características da performance da pessoa no seu dia a dia, no seu labutar com a vida, responder no trabalho ou nas relações. Quanto tempo dura esse exame? Como é que é feito? Bom, a íris, hoje em dia, nós com os equipamentos que nós temos hoje, né, a gente tem uma lente, uma câmera, a gente tira a foto, a gente leva isso para o computador, a gente vai analisar aquilo com calma, então a gente vai ver os sinaizinhos, amplia aquilo tudo, e aí eu, na minha prática, geralmente tiro a foto da pessoa e combino com ela uma outra semana, né, para eu poder dar uma olhada com mais carinho. Logicamente que olhando a íris você já pode descrever tudo, assim, descrever tudo no sentido psicológico, dizer para ela se ela é introvertida, se ela é extrovertida, se ela tem um raciocínio mental assim, assado, se ela tem muitos diálogos mentais, se ela pode levar isso a uma insônia, né? Essas características gerais a gente pode... Mas você precisa desse tempo. Precisa de um tempinho. Quer dizer, agora, né, nessa nossa conversa, ou numa conversa com um amigo, com uma amiga em algum lugar, você consegue detectar alguma coisa? Essa questão psicológica dá para falar diretamente, né? Os sinais são claros, evidentes. Para olhar uma coisa anatômica, né, e fisiológica da pessoa, requer mais um tempo, porque para olhar as posições, olhar se tem nas duas íris, a posição, porque são ricas em detalhes. Isso deve facilitar a tua vida, né? Quer dizer, você já olha para a pessoa e já consegue detectar, então, algumas características que, enfim, que podem interessar numa relação ou não. É isso? Isso. E tem um estudo específico da íris, por exemplo, que a gente consegue notar determinadas situações de trauma, né? Tem um sinal na íris, no colarete, que vai mostrar um pouco da dinâmica do sistema nervoso autônomo da pessoa. Então, ao longo da vida dela, situações traumáticas difíceis, essa trança nervosa, né, esse colarete, ele vai tender a se aproximar da pupila. E quando ela está em uma situação mais alegre, mais uma situação que recebeu alguma notícia muito festiva, muito boa, a íris também vai revelar. Então, se você está com uma pessoa que tem 30 anos e você dá uma olhada nessa dinâmica, você sabe se de repente, em algum momento da vida, ela passou por situações que levaram ela para uma introversão, uma situação mais traumática, assim. Então, a íris, ela tem assim, uma faceta assim, fantástica e maravilhosa. Que legal. Você já está fazendo esse exame, já tem uma experiência de mais de 10 anos, né? Desde, na verdade, 13 anos, desde 2003. Aqui em Salvador, e como é que os pacientes têm procurado esse tipo de técnica? As pessoas vêm buscar esse tipo de análise, né? Buscar essa informação, geralmente dentro de um processo terapêutico, né? Então, quando a pessoa vai buscar um tratamento terapêutico, eu levo e busco um pouquinho os sinais que estão na íris, né? Eu vou mostrando um pouquinho o conjunto da realidade dela. Então, como eu te disse, tem sinais que falam, por exemplo, se a pessoa passou por algum trauma sexual na infância, então ali tem um sinal. Então, conforme o contexto, as demandas que a pessoa leva para o site terapêutico, a gente pode estar abordando isso, pode estar vendo isso, pode estar explorando um pouco isso e abrindo um pouquinho a caixa de Pandora para ajudar a pessoa a ter uma dinâmica melhor em relação à sua própria vida, né? Ah, tá. Então esse é um exame que você vai, né, tentar detectar, tentar ler possíveis traumas, possíveis doenças, mas você próprio já dá a solução através de outras técnicas. Você faz, de fato, a terapia, desenvolve essa terapia? Isso, eu desenvolvo o processo terapêutico junto com
o paciente. Quanto né? tempo pode durar um processo terapêutico? Isso vai variando conforme as demandas. Então, a pessoa ela pode vir em busca por uma questão de relacionamento, que o relacionamento não está muito bem, então ela está tendo dificuldades de se relacionar. Então, um processo terapêutico ele vai focar nisso. Né? Então, isso pode demorar 6 meses, 7 meses, conforme seja a demanda e a predisposição da pessoa de fazer essas mudanças. Porque, às vezes, essas situações estão ligadas a questões de pai, questão de mãe. Então, essas questões elas vão aflorar mais à frente na nossa vida, com bloqueios, por exemplo, em relacionamentos. Né? E aí eu mostro isso também. Jura? Ah, sim. Sim. Porque a íris direita, ela vai falar muito do masculino, tá? Então, do paterno, das relações com o masculino na nossa vida. A íris esquerda vai falar um pouco das relações com o feminino na nossa vida, com as questões maternas, então, com o feminino. Então, quando a gente olha, a gente vai ver, tem marcas fortes em determinada região, por exemplo, se a pessoa ela não teve o amor da mãe, né, ou a mãe teve uma ausência da mãe, a íris vai revelar essa ausência da mãe, a ausência do pai, ou o pai que trabalhou demais e não tinha tempo de dar carinho, dar amor, acompanhar. A íris revela esse conteúdo também. Então, a íris é, assim, uma ferramenta maravilhosa. Muito bacana isso, né? Agora, você fez uma observação interessante, que é o fato de que se a pessoa não estiver predisposta a resolver o problema, o processo não se desenvolve, não anda. Agora, a gente não pode supor que se ela procurou o terapeuta, se ela se colocou nesse papel de ser examinada, ela está predisposta, você acha que em algum momento aí esse processo é interrompido, porque até pode ser assustador. A maioria das pessoas que buscam um processo terapêutico, elas vão por livre vontade, elas buscam isso, né? Há alguns casos que tem um pouco assim de indicação, né? Os pais que indicam para o filho que ele realmente tem que fazer uma terapia. Então ele vai porque chegou um momento que tem que fazer uma terapia. Você atende crianças, então? Também? Não, não atendo crianças, eu atendo jovens e adultos. A partir de que idade? Tipo assim, 18 anos. Tá? Às vezes no meu consultório eu também atendo terapia de casal. Então, às vezes o homem, geralmente quem me busca 95% são as mulheres, né, da relação, que vai buscar uma terapia de casal. Então, o homem ele vai para o site terapêutico porque chegou um momento da relação que aquilo já não tem, eles não conseguem equilibrar mais, mas geralmente eles têm uma resistência de ir, né, fazer esse processo terapêutico. Então, acontece das mulheres me buscarem mais do que os homens. Então, às vezes, ele vai com a resistência, vai com o pé atrás, então ele não está tão aberto assim para o processo terapêutico. É nesses casos que acontece isso. Mas, normalmente, a pessoa que busca a terapia, ela está mais aberta, né, a entender-se, a compreender-se, a mergulhar um pouco dentro do autoconhecimento, né, porque a terapia vai ajudar para tudo lá fora. Então a pessoa vai dedicar um tempo para parar tudo lá fora e ela se ouvir um pouco. Então ela vai falar, ela vai se ouvir, ela vai tentar mergulhar um pouquinho. O dia é tão corrido, as coisas são tão atropeladas que ela vai parar para ter o foco nela. Então, olhar com a luz de foco em cima dela, para ela poder abrir a mente, abrir o coração, se predispor. Agora, você trouxe um material aí que é bem interessante. Pode pegar e mostrar para a gente? A íris ampliada, né? E alguns detalhes que tem aqui. Eu trouxe esse mapa. Você pode mostrar para por favor. Iridológico, né? Que aqui é a íris direita, aqui é uma íris esquerda. Eu trouxe esse mapa mais ampliado e aqui a gente consegue ver que tem uma disposição gráfica de todos os órgãos internos do nosso organismo, né? Por exemplo, essa é a região do rim, da íris direita, essa aqui é a região do rim, da íris esquerda, aqui é o coração, tem uma partezinha do coração aqui também, na íris direita, o pulmão.
pulmão aqui na íris esquerda, tem a parte de todas as glândulas que fica aqui bem próxima dessa linhazinha aqui mais interna, então o pâncreas, a tireoide, o tímon, a suprarrenais, o apêndice, a vesícula biliar. Então, nessa região, a glândula, a hipófise, a pituitária, então toda essa região aqui bem próximazinha desse círculo tem as glândulas, né? E nessa parte central aqui, essa parte escura é a pupila. Então essa parte central aqui está mais bergezinha, são os estômagos. E nessa região mais azuladazinha são os intestinos. E aí a gente vê uma curiosidade dentro do mapa da íris, que é a parte gastrointestinal, ela faz fronteira com todo o sistema orgânico. Então a importância daquilo que a gente come, né? Então, exato. Cada vez vem falando mais nesse tópico, sentido, né? Na importância disso. E na íris a gente vê isso claramente, né? Se a gente tem um hábito de não se alimentar bem, então, como ele faz fronteira, todo o sistema gastrointestinal faz fronteira com todo o corpo, né? E o intestino é considerado o segundo cérebro, né? Porque é onde tem a maior quantidade de neurônios após o cérebro, né? Então ele precisa estar muito bem especializado. E se a gente faz um uso de uma alimentação inadequada, cheia de toxinas, cheia de refinados, a gente vai intoxicando esse sistema nosso orgânico e ele vai se espalhando para todo o organismo. Então depois começa a gente adoecer, fragilizar e criar alguns problemas, né? Então na íris a gente consegue ver claramente como é que esse sistema está operando, né? Esse é um mapa, digamos assim, orgânico, né? Tem um outro mapazinho aqui que eu trouxe também. Que bom, né? Cheio de detalhes, ótimo. Esse aqui já é um mapa da íris chamado RAID, né? Deixa eu te ajudar. Que significa raio do inconsciente. Esse mapa ele foi desenvolvido por um americano que ele categorizou várias áreas dentro da íris. Em cada região dessa, os sinais que aparecem nessas regiões vai falar um pouco do conteúdo interno da pessoa. Tá? Então, as questões relacionadas com as emoções sociais estão relacionadas nesse fragmento, nessa parte da íris. As habilidades motoras de escrever, de fazer ginástica, de correr, elas estão aparentes nessa região da íris. Né? A questão da orientação de vida, né? Das escolhas da vida, estão orientadas nessa região da íris. Isso é uma íris direita, aqui uma íris esquerda. Mas que tipo de escolha? Profissional, emocional? Porque, pelo que você está falando, a gente pode perceber através da íris os talentos naturais que já estão com as pessoas, o potencial dela. Isso, ela nasce com aquele potencial. Então tem marcazinhas que vêm nessas regiões aqui de baixo. Se na parte de baixo a gente encontra alguns sinais aqui, a gente vai ver, poxa, essa pessoa ela tem habilidade, por exemplo, a escrita, ela tem habilidade motora de atletismo, de correr, né, de dançar, de fazer flamenco, uma dança flamenco. Ela tem várias habilidades, a gente pode ver na íris da pessoa esses sinais. Podemos ver também sinais, por exemplo, na parte superior, a tendência filosófica dela ou a capacidade espiritual dela. Vamos imaginar, ela tem uma habilidade de perceber alguma coisa, sinais, ser sensitiva, por exemplo. Então, na íris a gente consegue reconhecer também alguns sinais nessa linha também. Então, esse é um mapa mais assim psicológico. É interessante porque lá no comecinho você disse que a íris vai mudando de tonalidade. Isso pode ter a ver com o fato de que eu desenvolvi ou deixei de desenvolver determinadas áreas, por exemplo? Essas tonalidades elas vão mudando em determinadas regiões da íris. Okay? Tipo, seus olhos, bonitos olhos, são castanhos. Obrigada. Então, o que pode acontecer? Em algumas regiões ela pode ficar um pouquinho mais escurinha em algum ponto, um pouquinho mais clara em outro ponto. Então ela vai mudar, não a íris vai mudar como um todo, mas algumas regiões vai ficar mais hipo ou vai ficar mais hiper ativa, né? Mas tem a ver com isso, com essa possibilidade?
com a dinâmica da vida, né? Exatamente. Ou seja, deixei de desenvolver esse potencial que estava aqui, ali, né? Com tudo para ser, né, desenvolvido e não. E aí mudei essa rotina. Quer dizer, é interessante ver o seguinte, que a Iris pode mostrar o que poderia ter sido e não foi, talvez. Tem sinais que mostram, por exemplo, que a pessoa ela tem uma tendência forte a ter altos ideais ecológicos, sociais. Ela tem uma ânsia por poder desenvolver ideias de ponta, né? Poder ajudar, digamos, a desenvolver um planeta mais sustentável. Então tá ali, a gente consegue ver os sinais que na alma dela aquilo vem. E por condições familiares, sociais, ela não consegue espelhar, colocar para fora aquilo. Então vão aparecer outros sinais que vão mostrar essa restrição, essa dificuldade dela de repente desenvolver. Mas dentro dela tem esse potencial armazenado, que ela não conseguiu ter o ambiente favorável, não foi acolhida da melhor forma possível dentro da sociedade para desenvolver esses talentos. Então os olhos, como você iniciou, revelam a alma, né? Então realmente revela muito do conteúdo do ser. Que bacana. Era isso que eu ia dizer, os olhos são de fato a janela da alma. Muito obrigada. Eu estou vendo aqui que você se especializou, como eu disse no início do programa, em várias outras técnicas. Hoje a gente se concentrou em iridologia, né? Mas você pode voltar outra vez. Você quer citar alguma dessas técnicas que você... Eu não sei, técnicas ou especialidades que você tem e que você usa também nessa terapia? O transpessoal, que é a terapia que eu pratico, é uma técnica que vai tentar entender a pessoa dentro do seu inconsciente. Porque a gente manifesta vários sinais inconscientemente. E a gente... tem pessoas que todos nós já ouvimos falar, de pessoas que dizem assim, poxa, eu continuo naquela relação, eu me relacionei com fulano e depois não deu certo. Encontrei esse cano e não deu certo. Encontrei outra pessoa e não deu certo. E parece que aquilo é circular. Ela não sai, ela fica patinando o resto da vida. Por que será? Ela diz, poxa, mas eu sou uma pessoa assim, alegre, bonita, não sei o quê. E por que eu sou uma pessoa inteligente, desenvolvo isso, mas por que eu não consigo ultrapassar esse ponto? Às vezes esse conteúdo interno da alma, né, esse conteúdo inconsciente que está marcas mentais que a gente vai trazendo dentro da nossa história, por a gente não ver, a gente não o percebe. Mas à medida que a gente o vê, a gente encara esse conteúdo interno, a gente fica muito mais fácil a gente enfrentar um obstáculo sabendo quem é o obstáculo. Mas se a pessoa ela não percebe, ela não consegue ver os obstáculos, ela não consegue ultrapassá-los. Então o transpessoal vai ajudar a pessoa a encontrar a si mesma, encontrar onde estão essas dimensões escondidas, ocultas do ser, para ajudá-la a transpor, ultrapassar. Né? Então aí tem várias técnicas, tem a regressão, por exemplo, né? Não necessariamente uma regressão de vidas passadas, mas uma regressão de você voltar a momentos da sua história lá atrás, que pode ajudar você a ultrapassar determinadas situações. Eu me lembro, por exemplo, de um paciente que procura o consultório porque ele tem uma atitude muito apreensiva. Ele estava na faixa dos 37, 38 anos, e ele tinha uma atitude muito ansiosa na vida. Tudo ele tentava responder de maneira antecipativa. Ele trabalhava, então ele tentava resolver as questões no trabalho de maneira antecipativa. Nas relações, antecipativamente. Na família também, tentava prever as coisas. Impossível, né? Na vida, a vida é surpreendente. Ela vai nos encontrando a cada esquina, nos revelando vários outros conteúdos. Ele não conseguia manobrar isso. Logicamente que desde os 30 e poucos anos, ele começou a desenvolver problemas de pressão alta, né? Hipertensão arterial.
e fez todos os exames, procurou os médicos e tal, e aí fizeram as baterias de testes e viram que não tinha nada, assim, que justificasse uma questão fisiológica. Então disseram, olha, como ele tinha precedente na família com pressão arterial alta, assim, então você tem um problema genético, né, que vem da sua família. Bom, ele se convenceu disso, mas a atitude dele apressada, ansiosa, continuava. Então, no site terapêutico, fazendo determinados exercícios, ele conseguiu lembrar de uma situação da infância dele, onde ele estava em casa, a mãe resolveu fazer um churrasco em casa, pegou uma churrasqueira na cozinha e acendeu esse fogo com álcool. Ela se descuidou de alguma forma, esse menino tinha 7 anos, tinha uma irmã, parece que um ano mais velha, 8 anos. Ela se descuidou, esse álcool caiu no chão, o fogo acompanhou, ficou um fogo alto, ele de um lado, a mãe de um outro, a mãe estava preocupada com o botijão de gás, de algum acidente mais sério. Ele ficou ali apreensivo, a irmã, que estava com vestidos, roupa, pegou fogo nessa menina, a menina saiu queimada, a mãe de um lado do fogo não podendo ajudar, ele ali meio paralisado, tinha um tio que conseguiu vir tirar, mas aquele dano, a menina teve uma queimadura de 3º grau. Passou meses no hospital, depois fazer plástica e tal, e ele acabou levando essa experiência traumática para a vida como alguma coisa que, depois que ele vivenciou essa experiência e aí conectar e entender aquilo que ele viveu, como algo que ele não foi proativo, aquilo que ele não agiu, ele não conseguiu prever, ele não conseguiu responder à altura daquela experiência. Só que uma criança de 7 anos, ela não precisa responder por nada, ela não precisa tomar nenhum tipo de atitude. Mas para a alma daquele menino, para aquele menino, é como se ele não tivesse respondido, como se ele tivesse uma dívida, tivesse que ir atrás e tentar prever para coisas ruins não acontecerem na vida daqueles que ele ama, aqueles que ele ama, né? Então aquilo ficou parado no tempo. Então depois que ele enfrentou aquela situação, ele relembrou aquela situação, ele vivenciou, ele equilibrou aquilo, é como se sinapses mentais estivessem abertas. Então quando ele relembra, ele vive aquela situação, aquilo fecha, né? E aquilo fechando não quer dizer que imediatamente ele parou de ter pressão alta, né? Como se uma pessoa carrega um peso durante muitos anos, ela vai ficar corcunda, né? Por carregar um peso. Quando você tira, não quer dizer que o corpo vai voltar novamente para a estrutura correta, mas aí já está livre do peso, ele pode fazer uma fisioterapia, aí uma fisioterapia emocional, equilibrando aquilo para ele equilibrar o eixo da alma dele. Então ele fez isso, então a medicação que ele tomava continuamente, aquilo reduziu, ele equilibrou mais, logicamente que ele vai no médico, ele vai procurar condição médica, né? Porque isso é um tratamento terapêutico, né? Então, o se conhecer, voltar a determinadas memórias traumáticas, isso ajuda a entender, de repente, uma atitude que a gente está vivenciando na vida de maneira tão automática que a gente nem acha que tem algum problema ali, né? Mas muitas vezes, a raiz de questões que dificultam o nosso andar desembaraçado na vida. Parabéns pelo seu trabalho, é muito interessante. Volte sempre e obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado pelo convite, Cristina. Muito obrigado. Você viu alguma coisa na minha íris? Nem se atreva a falar.